Olá, bom dia meus irmãos, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa revista, com a programação anual das doutrinas do homem. Nós vamos aprender um pouquinho mais hoje também da série de doutrinas da nossa escola bíblica dominical, que vai falar sobre tão grande salvação, estudos sobre o homem e a redenção, tá? Então é mais uma lição que nós vamos aprender, e o privilégio de nós embasarmos mais e edificar mais a nossa fé cada dia mais, construirmos alicerces fortes para a nossa vida cotidiana, na prática dessa fé que nós professamos e com evidências claras de quem nós temos aprendido e quem tem sido o nosso exemplo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. As últimas aulas foram ministradas pelos meus irmãos Luciana, Terezinha, Eduardo, e tem sido muito bom, tenho aprendido muito com eles também, e é uma via de duas mãos, nós aprendemos muito com a igreja, com todos nós aí envolvidos no aprendizado e na vivência daquilo que nós temos aprendido. E vamos compartilhar um pouquinho mais hoje da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a eleição, Nós vamos falar sobre um Deus que escolheu indivíduos. Sim, é isso mesmo, que nós estamos ouvindo, que Deus ele escolhe, indivíduos dentre desses milhões e milhões e milhões, porque a sua bendita e soberana vontade, é que nos atrai. Porque nós, por nós mesmos, nós não buscaríamos a Deus, nós não o aceitaríamos, nós não teríamos o mínimo desejo por Ele, por conta de que nós somos já concebidos no pecado, como a palavra de Deus diz, e que nós não teríamos realmente essa vontade e nem mesmo esse interesse de conhecê-lo. Então Deus, Ele, através da palavra de Deus, nós vamos aprender esses conceitos, esses princípios, a qual está revelado na palavra de Deus, e nós vamos compreender essa verdade, tá? Que ela é bíblica, então nós temos que, como base da nossa vida cristã, nós temos que entender como que isso funciona, ok? O texto básico que nós vamos ler hoje está em Efésios, Efésios 1, 3 e 4, 1, 3 ao 14. É um texto bem interessante, para a gente ter como base um texto-chave aí, que nós vamos meditar, ok? Primeiro gostaria de orar com você e que possamos, aprender a palavra do Senhor e que ela se torne aplicação na nossa vida e se torne uma evidência clara daquilo que nós cremos, daquilo que realmente estamos professando, se não ainda, mas que com o aprendizado dessa verdade bíblica eu entenderei se eu sou um eleito de Deus mesmo, e que o projeto de Deus é muito claro, nos tornar santos e irrepreensíveis, à imagem de seu Filho. E se nós não estamos nesse processo, e nem tão pouco estamos envolvidos, querendo que isso aconteça conosco, temos que analisar isso. A lição ela vai dar para nós, o poder de que o aluno poderá, realmente tomar as suas decisões, as suas próprias conclusões do que a palavra de Deus vai dizer, tá bom? Vamos orar? E orar também, claro, pela vida da família do pastor, que perdeu o seu pai hoje, e que nós, como batistas, como a Igreja Batista em Ilhabela, nós oremos pela família para que Deus dê o conforto. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, em Teu santo nome, Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer pela Sua vontade soberana, Senhor Deus, de escolher indivíduos e de chamar um povo, Deus. Um povo que será chamado pelo Seu nome, um povo que é separado por Ti e para Ti, e que viverá, Senhor Deus, segundo a Sua vontade. Nos ajude, Deus, a entender isso, Deus, a aplicar em nossas vidas, a buscarmos, ó Deus, esse conhecimento, e que possamos, ó Deus, ser o Seu reflexo, ó Deus, nessa terra, refletir, Senhor Deus, a Sua glória, Deus, em todos os lugares em que nós
vamos e que nós teremos a oportunidade de estar. E também, Deus, te pedimos, te rogamos pela a família do pastor Rafael, sua esposa, sua família, pela sua mãe, Senhor Deus, pelos seus irmãos, por todos os familiares que perdeu, Senhor Deus, um ente tão querido, Pai. Que o Senhor conforte, guarde, renove as forças, ó Deus, desse homem de Deus que o Senhor colocou no nosso meio para nos conduzir, Senhor Deus, com o seu rebanho. E guarde, Senhor Deus, revigore, fortaleça e que ele possa, Deus, entender, Senhor Deus, a sua vontade. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Bom, então, como nós falamos, né, que existe uma eleição, né? Quando nós falamos eleição, nós vemos que Deus ele escolhe indivíduos, né? De tantos milhões e milhões, nós podemos saber que realmente muitas pessoas rejeitam o Evangelho, elas não querem saber do Evangelho, e por conta disso elas realmente não têm desejo, porque não nasce na pessoa, não é da pessoa isso, né? Da pessoa achar, eu quero Deus, eu quero saber, não. Se você escolheu Deus, né, é porque realmente Ele decidiu pela sua bendita vontade se revelar a você. Então, primeiro é uma vontade de Deus, né? E Ele nos atrai e aí nós respondemos, tá? Então, sempre Deus ele toma a primeira iniciativa, sempre, né? Então, nós vamos aprender, né? Vamos ler o texto-chave que vai falar em Efésios 1, do 3 ao 14, né? Isso, do 1 ao 3 ao 14, nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então esse texto ele vai dizer realmente, né, que Deus, né, ele nos escolheu, né, que segundo o beneplácito da sua vontade, é uma palavra aí, né, meio difícil, né, uma palavra que no nosso dicionário ela é pouco dita, né, a gente não ouve muito essa palavra beneplácito, né, e a palavra beneplácito ela significa consentimento, né, consentimento e aprovação de uma instância superior, né, ou seja, Deus, né, segundo o seu conselho, né, superior, uma instância além da nossa, ele escolheu nos amar, ele decidiu escolher indivíduos, né, dentre ali povos, dentre de nações, escolher um povo que realmente iria ser o alvo do seu amor, né, o reflexo da sua glória, né, e é interessante a gente pensar sobre isso, né, que a palavra beneplácito é o quê? Consentimento e aprovação, né? Então Deus aprovou, ele pensou, ele consentiu em derramar o amor dele, né, sobre um povo escolhido, um povo ao qual ele chamou para redimir, para salvar, né, para poder restaurar, transformar a sua imagem e semelhança, né? Então nós vamos aprender hoje o que a palavra do Senhor vai nos ensinar, né? Então, quando ele fala, né, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Interessante pensar que nos tem abençoado, ele vai dizer aqui no versículo 3, né? 1:3. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Né? O que tem a ver, né, no caso, essa questão? Eu gosto muito desse versículo, né? Porque ele vai dizer o seguinte, que Deus já nos tem abençoado né, nas regiões celestiais. Ou seja, né, uma pessoa que é eleita por Deus, que ela é escolhida por Deus, que está pelo processo da regeneração, buscando a santificação, buscando se aproximar de Deus, conhecer mais a Deus, porque a sua essência agora ela não tende mais a entregar-se e a caminhar nessa busca desenfreada, que era o contrário, né? Que era em busca da saciação, desculpa, não, essa palavra não existe, por saciar a vontade da nossa carne. Nós vivíamos, né, empregados nisso, sabe? Vivíamos e fazíamos projetos para isso. Agora não, né? Um eleito de Deus, né, como a palavra de Deus diz, ele não fica, né, indo daqui a acolá, né, buscando, né, bênçãos, né? A gente vê muito no meio evangélico pessoas que, não sei o que, é a bênção, né, vem aqui porque é a vitória, né, porque Deus vai te dar vitória sobre isso, Deus vai te dar vitória sobre aquilo, Deus vai te dar isso, Deus vai... Mas a Bíblia já fala, né, que Deus, ele já nos tem abençoado, né? Ele já nos tem, não será, não seremos, nós já somos abençoados, né? Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, um eleito por Deus, ele não vai ficar correndo atrás de bênçãos, né? Ainda que espirituais ou, né, materiais que seja, porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Mas como que eu posso, né, definir isso como algo a ser aplicado na minha vida, né? Então, porque Deus, ele já me deu o quê? Ele me deu, né, entendimento, me deu sabedoria, me deu discernimento, me deu saúde, deu tudo que eu preciso, né? Então eu não tenho que ter essa convicção de que não, eu preciso ser abençoado. Não. Aí tem as pessoas que, muitas pessoas eu ouço muito, infelizmente, no nosso meio, mas o melhor de Deus está por vir, né? Não sei se você já ouviu essa frase, se tornou até um jargão no nosso meio, né? Que tristemente a gente vai ouvindo, mas não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus já diz que nós já somos abençoados, e o melhor de Deus não está por vir, já veio, já foi enviado por Deus, o Cristo, né? Aquele que iria, né, quebrar a maldição do pecado sobre a vida do homem e que daria ao homem a liberdade de escolha, né, a liberdade de prosseguir, sabe, de ter um relacionamento com um Deus santo, um Deus justo, um Deus que era inalcançável para nós, um Deus que nós não teríamos o acesso a Ele pelas nossas próprias obras, pelas nossas próprias atitudes, né? Porque falharíamos, né? Falharíamos, como foi assim na história, né? O homem, ele não consegue, é impossível, né, o homem se relacionar com um Deus santo e justo da maneira que ele é, né? Senão pelo fato de Cristo ter morrido por nós, né? Sendo nós ainda pecadores, nós jamais teríamos a capacidade de discernir e entender se somos um eleito por Deus ou não. Mas aqui nós podemos já, né, dissertar um pouquinho sobre isso, dizendo que realmente nós podemos e já somos abençoados por Deus. Então o eleito, ele vai compreender, né, que nós já somos abençoados, nós temos tudo, né? O Cristo, aquilo que nos oprimia, aquilo que nos deixava vendido para o pecado, né, pela nossa própria carne, inclinação, hoje nós temos o poder de dizer não para a carne, dizer não para o pecado, dizer não para viver uma prática do pecado. Hoje nós temos o que Deus proveu para resolver essa situação, que é o próprio Filho dele, para que a gente pudesse, né, na fé no Filho de Deus, a gente poder ser livre e poder adorá-lo, né? E esse processo se dá pela eleição, né? Deus nos escolheu primeiro, né? E aqui nós vamos, né, ler o texto que vai falar muito claro sobre isso, né? Em João 15,16 vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então não foi a gente que escolheu a Deus. Eu simplesmente de um dia lá eu escolhi Deus porque Deus é melhor, tal. Não, mas antes disso ele já me escolheu, e diz que até antes da fundação da terra já.
antes da fundação de todas as coisas. Então é um plano muito mais elevado, muito mais de um Deus supremo, que já tem os seus realmente escolhidos, não para que, na lição nós vamos entender, então já que eu sou escolhido por Deus, então eu não preciso fazer nada. Não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Ser escolhido por Deus, é porque Deus ele separou você para que você seja parecido com Ele, um homem de Deus, uma pessoa que busca e visa refletir a sua glória, e o seu louvor, através daquilo que você faz, daquilo que você pensa, de como você age, dos projetos da sua vida, que visa o que? Glorificá-lo. Então, é muito mais profundo a gente compreender essa verdade, porque ela é bíblica, então nós temos que lidar com ela, tá bom? Eleição refere-se àquela obra da graça de Deus pela qual ele escolhe indivíduos e grupos com um propósito ou destino de acordo com a sua vontade. Posso imaginar alguns dos nossos leitores levantando suas mãos em horror pelo fato de que estamos considerando esse assunto. Não há dúvida que essa doutrina tem dado ocasião para consideráveis discussões, mas não há necessidade de preocupação. O que queremos estudar é o ensino bíblico desse maravilhoso assunto e deixar os leitores, no caso vocês, meus irmãos, chegarem às suas próprias conclusões, tá? Nós vamos aqui tratar sobre aquilo que a Bíblia fala, o que esses escritores eles estão dando o seu ponto de vista, e aí eu creio que o Espírito Santo de Deus irá revelar, como revela a mim, como revela a você, como eleito de Deus, para entender essa verdade e aplicar na sua vida, tá? E é isso que Deus nos faz, nós temos hoje a mente de Cristo para poder mergulhar dentro desse universo infindo que é a sabedoria de Deus, para compreender os seus planos. Deus ele se descortinou da história, houve um descortinamento aí de Deus para que nós pudéssemos conhecê-lo. Antigamente Deus não se revelava dessa forma, era através de profetas, através da relação via os sacerdotes. Hoje não, Deus se revela a nós, os seus eleitos. Então nós temos hoje a mente de Cristo e podemos discernir, entender, compreender essa verdade e tornar ela aplicação na minha e na sua vida, sendo reflexos, sendo pessoas que agem da forma com que Deus espera que nós venhamos a fazer. Tá? Algumas considerações iniciais. É admirável o equilíbrio do livro do autor Bruce Milne, no seu livro Estudando as Doutrinas da Bíblia, a respeito dessa doutrina. Por isso, começamos citando alguns aspectos cruciais do ensino bíblico oferecido por ele. Tá? Eu vou falar os tópicos, depois a gente vai abordar, dar uma pincelada em cada um deles, tá bom? Eleição é uma verdade revelada claramente nas Escrituras, ok? Segundo ponto, eleição é uma verdade cristã. Terceiro, eleição é uma verdade da Trindade. Trinitariana, a palavra aqui. Então, é mais simples. A eleição é uma verdade da Trindade. Deus Pai, Espírito, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quarto, a eleição é uma verdade cristológica. Doutrina da cristologia. Eleição é uma verdade complementar. 5, O 6, eleição é uma verdade divina. 7, eleição é uma verdade prática. Tá? Então vamos abordar um pouquinho cada tópicozinho desse, para a gente poder discorrer um pouquinho daquilo que, para a gente sair daqui hoje melhor, compreendendo que somos um eleito de Deus e que Deus nos escolheu para nos fazer com esse fim e esse propósito de sermos irrepreensíveis e santos para Ele. Essa é a verdade da eleição, ok? Então vamos lá. A eleição é uma verdade revelada claramente nas Escrituras. Deve ser, pois, recebida humildemente como vinda de Deus e aceita como todas as demais verdades reveladas. O fato de Deus nos ter falado sobre a eleição mostra que devemos recebê-la e crer nela para o nosso próprio benefício e para a glória de Deus. Então, temos um benefício aqui, de saber que a eleição ela é uma verdade revelada nas Escrituras. Então há um benefício, qual que é o benefício de eu saber que eu sou um eleito de Deus? O benefício é que eu desfruto das bênçãos de Deus. Eu vivo e sou por Deus abençoado, porque eu sou um eleito. Então eu sou beneficiado pela eleição de Deus, porque Ele escolheu me amar. Porque eu
praticamente eu não mereço nada. Ao contrário, eu mereço o inferno. Mas não, ele, né, pelo seu favor divino, por sua graça, ele me escolheu. Então, uma vez escolhido por Deus, eu me beneficio sim, né, de poder viver uma vida santa, né, de poder dizer não para o pecado, de poder já não mais ser escravo do pecado, mas ser escravo da justiça, escravo de Cristo, para agir de maneira com que agrada a Ele, para a glória dele, para a glória de Deus, né? Glorificando a Deus por cada ato, por cada atitude, por cada momento, né? Do meu abrir os olhos, dos meus pensamentos, né? De tudo que eu faço, eu devo realmente glorificá-lo, né? Então, a eleição é uma verdade revelada claramente nas Escrituras. E, né, eu preciso saber disso porque eu sou um beneficiado por Deus. Há um benefício em conhecer essa doutrina, né? A eleição é uma verdade cristã. Ela é encontrada apenas pela pessoa que está dentro da experiência da regeneração pela graça de Deus. Não é uma parte explícita do Evangelho que o cristão apresenta ao incrédulo. Ela não deve inibir o apelo universal da evangelização. Né? Vemos aqui nesse tópico que está dizendo o seguinte, né? Que a pessoa que vai entender sobre aquilo que a eleição está falando são pessoas que são regeneradas por Deus, pessoas que estão passando pelo processo, né, da santificação, né, de regeneração, de ser o quê? Regenerada, ou seja, nós estamos o quê? Da forma do pecado, né, nós somos aí concebidos em pecado, inclinados a fazer aquilo que é mal. Agora, pelo processo de nós termos crido em Deus, né, porque Ele nos atraiu, hoje nós somos por Ele regenerados, somos transformados à imagem e semelhança do seu Filho. Então, não esperamos que qualquer pessoa possa compreender essa doutrina, possa compreender essa verdade bíblica, porque ela é para pessoas que são salvas em Cristo Jesus. E elas saberão, né, porque elas estão vivendo esse processo, elas estão no processo e sabem que elas são eleitas por Deus, porque elas não se conformam com o pecado, elas estão na luta contra o pecado, elas sabem que esse mundo ele é um campo de batalha e não um jardim de prazeres. Então ela entende, por ser o eleito de Deus, ela não está na terra dela ainda, né? Ela está peregrinando aqui nessa terra. Então iremos passar sim as lutas, as tribulações, perdas irreparáveis, né? Enfim, coisas que acontecerão na nossa vida que serão realmente, a gente fica pasmos, mas esse é o processo de um eleito por Deus, que ele verá que realmente aqui não é a minha morada ela está, né, após essa vida. Então somos peregrinos, estamos peregrinando nessa terra. Então o eleito de Deus, ele saberá que ele está de passagem aqui, né? Ainda que passando por todas essas tribulações, por todas essas lutas, né? Nós somos abençoados por Deus, nós temos todas as sortes de bênçãos derramadas para nós. É uma promessa de Deus, é um benefício dado por Deus. Digo de novo, nós não merecemos, mas Ele nos escolheu. Ele, segundo o beneplácito, ou seja, o seu consentimento, a sua aprovação da sua instância superior, que é a instância de Deus, que é equivalente a qualquer instância, que Ele decidiu nos amar e nos abençoar, nos derramando todas as sortes de bênçãos. Então, meus irmãos, você tem todas as sortes de bênçãos ao seu favor, né? Basta nós buscarmos a Deus, está disponível, está disponibilizado a nós, né? Regenerados, pessoas que estão no processo de transformação, de sermos feitos à imagem, né, do Filho, para a glorificação de Deus Pai. Nós podemos sim viver nessa terra de forma que o agrade, de forma que realmente seja... como se fala, que seja realmente verdadeiro aquilo que nós estamos crendo, estamos agora praticando, ok? E a eleição é uma verdade também da Trindade, né? A eleição não está apenas relacionada com o Pai, né? Mas também Jesus Cristo elege, e o ministério do Espírito Santo também é incluído no contexto da eleição. João 15,16, né? Que é o nosso texto aqui, diz, né, Jesus falando: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então não é só, né, o Pai, né, Deus Pai que só elege, não, Cristo Jesus também,
né? Até porque a Trindade ela se completa, ela é, ela é o reflexo da perfeição, né? De um relacionamento, de uma comunidade, enfim, né? É o reflexo do que nós cristãos devemos viver, né? Da forma, né? No nosso casamento, né? Na nossa vida, nos relacionamentos, né? Interpessoais, né? A Trindade ela reflete essa perfeição, né? Como se diz, esse contentamento, sabe? Um completa o outro, enfim, né? A Trindade ela tem esse poder, né? A eleição é uma verdade cristológica. No Novo Testamento, o eterno propósito de Deus se concentra na pessoa e obra de Cristo. As pessoas são escolhidas por Cristo. Efésios 1 e 4, vamos ler. Em Efésios 1 e 4 a gente leu agora, é isso mesmo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Né? Ele nos escolheu para esse motivo, né? Para nós sermos irrepreensíveis e santos, né? Em seu amor. Esse é o objetivo. Os eleitos são salvos apenas mediante a obra expiatória de Cristo. Né? Os eleitos só são salvos porque creem em Jesus Cristo. Por isso que a eleição, nem todos irão crer em Cristo. Nem todos aqueles que nós estamos pregando e evangelizando, eles têm a obrigação de crer em Cristo. Mas se Deus nos enviou até eles, é porque Deus ainda, eu creio que Deus tem um propósito para essas pessoas. E se eles realmente são os eleitos de Deus, eles hão de crer, eles hão de aceitar, eles hão de passar pelo processo da regeneração e entenderão também que são eleitos de Deus e que não dá mais para viver de qualquer jeito. Não é do meu jeito, né? Se Cristo me chamou, não é para que eu viva do meu jeito mais, mas do jeito que Ele quer que eu viva. Porque o padrão divino, que é o que tem que reger minha vida, né? Como que eu vou dirigir a minha família, como que eu vou dirigir os meus negócios, como que eu vou dirigir, né, todas as coisas relacionadas à minha vida, não é mais do meu jeito, mas como Cristo quer que eu dirija todas essas áreas da minha vida, porque já não pertenço mais a mim mesmo, né? Eu pertenço a Ele, fui comprado por um preço precioso, então é por causa disso, né? E por isso nós devemos sim dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, né? Então ele vai dizer o seguinte, né? Os eleitos são salvos apenas mediante a obra expiatória de Cristo. Romanos 8:29, Efésios 1:7. Quem quiser conferir, fica à vontade. Todas as bênçãos dos eleitos vêm através de Cristo. Todas as bênçãos dos eleitos vêm através de Cristo. Então, todas as bênçãos, elas estão ligadas àquilo que Jesus conquistou na cruz para mim. Que é o que? A liberdade, né, do pecado, a liberdade que eu tenho hoje de não ser mais escravo do pecado. O que Deus conquistou? O que Jesus conquistou na cruz para mim? O relacionamento, a religação que eu tenho com Deus hoje, né? Eu posso entrar, né? Eu posso permanecer na presença de Deus, eu não preciso entrar, né? A gente vê muitas pessoas falando, agora Senhor, né? Em orações, eu acredito que até de maneira equivocada, porque acho que nunca alguém pode ter dito isso para elas, mas eu ouvi isso. Aí você pode considerar se você deve fazer isso ou não, mas é interessante você saber também, né? Quando a gente pega para orar, a gente pega e fala, Senhor, queremos entrar agora aqui na sua presença. Só que na bem da verdade, Deus não quer que a gente só entre na presença dele, Ele quer que nós permaneçamos na presença dele. Porque Ele faz parte de tudo da nossa vida. Tudo que nós fazemos é para a sua glória e louvor. Ou, né, em certos momentos do meu dia a dia, da minha vida, eu não dedico honra, glória e louvor a Deus. Então eu não posso entrar na presença de Deus, eu permaneço, eu já estou perante Ele, eu vivo diante de sua face, estou diante dele, né? Então eu acredito assim, você pode considerar, não estou dizendo que você deva fazer isso ou aquilo, mas que nós permaneçamos já, que nós já estamos na presença gloriosa desse Deus que se revelou a nós, né? Então, né, todas as bênçãos do eleito vêm através de Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, né, nós somos verdadeiramente abençoados, né? Isto é através da sua união com Ele. Desculpa, deixa eu só. Não se trata de...
Então é isso, né? Vamos lá. Essa é a verdade cristológica sobre esse assunto. Então, a quinta é a eleição é uma verdade complementar. A eleição deve ser vista relacionada em um equilíbrio com a clara insistência bíblica sobre a responsabilidade do homem em face do chamado de Deus no Evangelho. Enfatizar apenas um desses aspectos claros da Escritura é desprezar completamente o outro e separar o que Deus juntou. Aqui Deus está falando, né, sobre o texto de Mateus 23, 37 e Hebreus 12, 25. Né? Sobre Mateus ele está falando que, né, ó Israel, né, eu te ajuntei como pintinho, né, embaixo da galinha, te juntei para cuidar de você, para dar para você tudo o que você precisa, tal. Em Hebreus, né, 12, 25, nós podemos, né, ver aqui, Hebreus 12, 25 vai dizer: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Está dizendo que Deus ele realmente vai tentar reunir esse povo dele, né, os eleitos, ele sempre vai trazê-los, né, vai cuidar, vai tentar, vai se manifestar, vai enviar, né, missionários, pessoas que realmente são pessoas que Deus já, né, segundo o seu beneplácito, segundo, né, o seu conselho, o seu consentimento e aprovação, ele já entendeu, né, que essas pessoas, ele decidiu amá-las e salvá-las, e nós, né, ele realmente ele cuida desse povo, ele não somente o elegeu, mas ele se revela, ele vai cercando, né, como a nossa conversão, né? Alguém foi falando um dia, outro dia, e a gente foi se atraindo, né, porque realmente Deus já tem esse plano perfeito realizado nas nossas vidas, certo? E 6, a eleição é uma verdade divina. A relação entre a liberdade humana e a eleição divina jamais pode ser inteiramente compreendida pelo intelecto humano, do homem, né? Ambos os aspectos são ensinados nas Escrituras e devem ser aceitos. Não tem como compreender a eleição pela compreensão humana, né? Por aquilo que eu entendo, né? Cognitivamente eu vou compreender essa verdade, né? E não rola, não tem como, não vai haver. É bem aquela ideia, né, de uma frase que eu dei, só que eu não lembro quem é o autor, né? Não vou citar o autor porque eu não lembro agora. Está dizendo o seguinte, né? Se esse evangelho não tem o poder de me transformar, tampouco ele não pode salvar a minha alma. Então, se esse evangelho, né, a qual, né, a Bíblia fala que há uma eleição, que há pessoas que irão realmente refletir o caráter de Cristo nesse tempo da história, no qual, né, hoje nós estamos inseridos. Então Deus chamou o quê? Um povo para se parecer com Ele, para refletir a sua imagem nesse momento da história. Só que, né, a pessoa não reflete, não tem isso, não se parece em nada com Cristo, não se parece em nada com aquilo que Deus estabeleceu como seu caráter divino para as demandas da vida, para atender certas áreas de todas, na verdade, todas as áreas da nossa vida, porque tem que ser decisões, né, que Cristo realmente se agrada, Cristo se alegra, Deus está sendo honrado, Deus está sendo glorificado nisso? Não, então não devo fazer, né? Deus se agrada disso? Sim, boa, então eu vou fazer isso, entendeu? Então, a eleição ela não pode ser compreendida de maneira pelo intelecto humano, até porque ela é somente para pessoas que têm o Espírito Santo. Então, ela não pode ser compreendida meramente por, sabe, eu estudei, eu li, agora eu vou praticar isso, vou tentar viver isso, mas está fadada ao fracasso, porque, primeiro, né, só haverá a regeneração mediante a obra expiatória de Cristo. Então, se ele não creu em Cristo, se ele não crê na verdade bíblica de que Jesus Cristo morreu, né, e ressuscitou, né, para nos dar a liberdade, para nos religar com o Pai, e através do Pai, hoje, né, nós estamos sendo que instruídos, embasados, alicerçados, com bases sólidas, para que na nossa fé ela não seja abalada, ela não seja algo que
né, é agora e daqui a pouco eu estou mudando daquilo que eu penso, daquilo que eu vou agir. Não, é algo realmente intrínseco, né? É interno, é o aplicar na vida. Então não tem como, né, uma pessoa que não é eleita por Deus compreender verdades bíblicas, o qual é a revelação, né? É a mente de Cristo revelando para o seu povo qual é a sua vontade e aquilo que o agrada, certo? Então a eleição, a sétima, é uma verdade prática. Isso é interessante, hein? Como todas as verdades bíblicas, a eleição tem como propósito o bem e o crescimento do povo de Deus. A eleição jamais é tida como uma licença para frouxidão moral. Pelo contrário, a eleição encontra seu alvo em sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, né? Então, aí que nem nós falamos agora há pouco, né? Então já que eu sou eleito por Deus, eu, né, posso viver de maneira frouxa, né? Na questão moral, ética, pessoal, enfim, né? Na minha cidadania, onde eu exerço, né, os papéis profissionais, enfim. Então, já que eu sou eleito, eu posso de qualquer forma ligar, viver, só que não, né? Não tem nada a ver com isso. A eleição é uma verdade prática. Então, o que acontece, né? Se você é um eleito por Deus, você irá praticar atos que glorificam a Deus, né? Você vai começar a pensar coisas que agradam a Deus. Quando não, por esse mesmo Deus que te elegeu, Ele vai fazer pesar sobre você, né, a sua consciência, né? Já é considerado como uma disciplina de Deus, né? Quando a gente realmente peca, a nossa consciência ela pesa, a nossa consciência ela nos acusa a respeito do padrão estabelecido por Deus, né? Isso não tem padrão de Deus. Isso é totalmente um padrão mundano, um padrão carnal, um padrão, né, de pessoas que não vivem para a glória de Deus. Por isso que o eleito, ele não vai deixar de pecar, mas ele não vai pecar deliberadamente, ele não vai viver para pecar. O objetivo da vida dele é o quê? Tramar, pecar, fazer o mal? Não. Um eleito é impossível viver dessa forma, até porque ele é eleito por Deus, e Deus o chamará, né, a consciência, a disciplina, né, porque Deus corrige o filho que ama, para que esse filho ele corresponda assim, né, naquilo que é o padrão que Deus estabelece para cada um de nós. E esse padrão não é o meu padrão, não é o seu padrão, é o padrão que Deus estabeleceu, é o que a Bíblia vai falar, é o que as doutrinas bíblicas elas embasam e solidificam, né, essa caminhada nossa aqui nessa terra, né? Com bases sólidas nós podemos realmente entender que somos bem-aventurados, né? Somos bem-aventurados significa, né, felicíssimos, mas felicíssimos segundo o critério de Deus. Então, ser bem-aventurados, quando a Bíblia fala, né, vós sois bem-aventurados, né, por obedecerem a Deus, quer dizer, segundo o conceito de Deus, segundo, né, a sua vontade, nós somos realmente abençoados. Então, quando você tem essa aprovação de Deus, né, sabendo que Deus te abençoa, isso é interessante, é muito bom saber disso. E como base, né, a eleição, né, se encontra o alvo da eleição, qual que é? É nos tornarmos santos e irrepreensíveis, né? É um processo da santificação, não é um processo egocêntrico, né? É um processo de frouxidão, né? É um processo de, né, já que agora já que Deus já me escolheu, então, não, peraí, então você está totalmente equivocado, né? Você está querendo uma liberdade para viver no pecado, isso não existe, não é bíblico, né? Mas sim, um convencimento sim, né, que o Espírito Santo de Deus, ele realmente nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É bem prático, né, aquilo que Deus está falando. Então, se pecamos, né, Ele vai nos mostrar. Deus não vai deixar com que nós ocultemos o pecado, né, lá no sótão do nosso coração, onde só nós sabemos. Não, nós temos que ser sinceros, de verdade, e falar, Deus, eu tenho isso, Pai. Né? Meu pecado está diante do Senhor, né? Eu creio que o Senhor pode me transformar. E Deus transforma, porque é o processo que Deus estabeleceu para que nós nos tornemos, né, de acordo, parecidos, né, com o Filho, né, piedosos, homens e mulheres piedosos, filhos piedosos, não de aparências, mas piedosos, né, na sua vida e condução, né, da sua vida cristã diária, certo?
é interessante pensar também, né, uma vez, até na aula que falou sobre santificação, sobre vida cristã, eu deixei passar, né, uma alusão, um exemplo muito claro, né, de pessoas que são eleitas por Deus, que a gente pode também colocar dentro desse exemplo, né. O professor Carlos Oswaldo, né, alguns aí devem conhecer do Palavra da Vida, já falecido, ele dizia que a vida cristã, ela é... Muitos, né, eu já, assim, depois que eu ouvi, eu pensei bastante sobre o assunto, e ele fala o seguinte, né, que a vida cristã, né, para algumas pessoas, alguns definem a vida cristã como se fosse um copo de água, né? Vamos trazer essa alusão, essa metáfora, né, que a vida cristã é como se fosse um copo de água, ora, né, o copo está cheio, ora o copo está vazio, ora o copo está pela metade, ora o copo, né, não tem quase nada, né? Muitos usam essa definição que, aos olhos dele, é uma maneira equivocada. A gente queria avaliar a nossa vida cristã, até porque não existe somente uma área da vida, não existe uma área somente, né, onde nós enchemos totalmente, né, e estamos cheios, estamos vazios, né? Não existe. A vida, elas são várias áreas, né? Ela são vários, né? Se fosse ter que analisar, aí ele traz a alusão de que a vida cristã, a caminhada nossa cristã, é como se ela se fosse, né? A gente que é da igreja, né? A gente que vive no contexto de igreja e somos igreja, né? A representação que ele dá é quando a gente pega aquela bandeja da ceia, né? Onde tem os nossos diáconos, né? Eles nos servem ali a ceia. A vida cristã é semelhante àqueles cálicezinhos, né? Vários cálices, tal. E esses cálices, né, alguns desses cálices, né, eles estão, né, para os eleitos, né, em Cristo Jesus, que estão passando pelo processo da regeneração, que estão, né, são regenerados por Cristo, e o processo da santificação ele é contínuo, né? E em alguns, né, alguns desses cálices, nós, né, que determinam uma área da nossa vida, tem cálices que nós estamos, né, completamente cheios ali, bastante. Tem cálices que estão pela metade, tem cálices que né, tem pouquinho, tal. Então são diversas áreas da vida pelo qual Deus derramará e derrama todos os dias, né, do seu Espírito, derrama no entendimento, né, do seu Espírito já está derramado em nós, essa é a verdade, mas que nós, né, a cada dia nós cresceremos, nós aprenderemos pelas nossas práticas de vida cristã, que um eleito pode, né, e esses cálices a cada dia eles vão sendo preenchidos, né, e a cada dia nós vamos sendo parecidos com Cristo Jesus. Então não se define somente a uma área da vida, mas se define como várias áreas da vida em que nós, né, que somos eleitos por Deus, conseguimos ouvir a verdade de Deus e, escutando a verdade de Deus, nós podemos aplicar ela em nossas vidas. E a cada dia esses cálices sendo cheios, ou seja, tem dia, por exemplo, na minha vida cristã, ou na sua vida, você pode também pensar da mesma forma, né, como que eu reagia há 15 anos atrás, antes ou no começo da minha vida cristã, como que eu reajo a tais situações, a tais intempéries da vida, como que eu lido com tudo isso. E aí você vai ver que alguns cálices realmente, né, estão cheios, estão ali pela metade, mas que o processo ele não volta mais, né? Não tem como voltar mais, não tem como esse cálice ser jogado fora, aquilo que já foi colocado. Então Deus ele completará, né, esse cálice, ou seja, a missão de nos forjar em nós, de nos talhar, né, a imagem de Cristo Jesus nas nossas vidas, os eleitos de Deus. Esse é o projeto de Deus, né? Certa vez eu ouvi o pastor também dando uma definição, né, desse projeto dos eleitos de Deus, que Deus ele vai realmente nos talhar, né? Como se pegasse aqueles pontalete, né, de quebrar pedra, né? E realmente, né, e pegar e Deus a cada dia, a cada momento ele vai nos talhar, né? Vai tirar um pedaço aqui, tem hora que vai doer, né? Outra hora vai, né, nos dar, né, tirar outra craca. Então Deus vai nos talhar, ele vai nos lapidar para nos tornarmos a imagem do Filho, que é o esplendor da sua glória, né? E o objetivo, né, da eleição é sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, a imagem de Cristo Jesus em nós, e nós espelhando, né, para as pessoas que elas podem, né, elas podem ver a Deus
através da sua igreja, através das expressões e evidências que eu e você, meus irmãos, podemos trazer a esse mundo, tá? Que Deus abençoe sua vida. O assunto ele é por demais relevante, né? E que se nós entendemos que essa eleição, se estamos vivendo de forma que não agrada, que clamemos, que busquemos diante dele, fala: Senhor, não me deixe estar em paz com o pecado, porque certa vez também, uma frase que eu gosto muito, até uma vez uma pessoa, a Diana, me perguntou que frase era essa, que eu disse para os jovens uma vez, e eu lembrei esses dias dessa frase. Ela disse o seguinte, a frase: estar em paz com o pecado é dormir um sono profundo a caminho do inferno. Então, estar em paz com o pecado é dormir um sono profundo a caminho do inferno. Eu creio que você não quer isso para aqueles que você ama, mas que eu e você, meus irmãos, nós não possamos estar em paz com o pecado. Se somos o eleito de Deus, Ele vai trazer essa palavra ao seu coração e vai te convencer daquilo que é justo, daquilo que Ele fez na cruz para te justificar. Ele vai te convencer desse pecado e te libertar e tirar, né, você dessa reta do furor, né, de colidir, né, no caso, né, quando Deus fala que nós somos salvos por Ele, quer dizer que Ele está nos tirando, né, dessa reta de colisão do furor da sua ira, né, que Deus virá julgar o mundo, porque Deus é justo. Como que Deus, sendo um Deus justo, Ele vai deixar, né, que pessoas que vivem nessa impunidade, nessa pecaminosidade tremenda, elas sejam salvas, elas sejam libertas, elas sejam viver o mar de rosas? Não vive, porque estou falando de um Deus justo. Então, se você é salvo e deseja ser salvo, Deus vai estar te livrando do furor da sua ira. Você vai sair da reta de colisão do furor da ira de Deus. Então não queira, meu irmão, né, a gente por nós mesmos viver para evidenciar isso, sabe? Né, que nós vivamos essa terra aqui, esperamos morrer para ouvir de Cristo, olha, separados para o fogo eterno. Nós não queremos morrer dessa forma. Nós queremos sim morrer em Cristo, chegar e falar: olha, entrai, né, no meu gozo, entrai, né, por essas portas, né, para o céu, aonde a plenitude de Deus, nós veremos Deus assim como Ele é, o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus. Essa é a promessa para os eleitos. Que você, meu irmão, possa ter compreendido, né, aquilo que a palavra de Deus está transmitindo, e que naquilo que eu falte, naquilo que eu faltei de alguma forma você não conseguiu compreender, que Deus possa, que assim como Ele está fazendo todo o processo, Ele possa complementar, Ele possa completar e te gerar nele a cada dia, para que você se torne um exemplo vivo de quem é Cristo, de como Cristo vive em mim e age em mim, assim como em você, que nós possamos ser igreja. Deus abençoe a sua vida, até a próxima e Deus abençoe. Amém?